Em nosso encontro de hoje, nós vamos completar a descrição do princípio da libertação, abordando duas dimensões que nós não tratamos ainda, que são a dor emocional e a depressão, né, que é um caso grave, né, de dor ou de emoções. Nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Só lembrando, né, que o princípio da libertação é parte do primeiro pilar, né, do conjunto dos nossos 10 princípios, e o princípio da libertação é o quinto, né, de um total de 10 que nós temos, e que diz respeito à questão de como que os sentimentos negativos acabam atrapalhando o nosso progresso. E ao longo dos encontros anteriores, nós já tratamos aí de um número bastante significativo de outros sentimentos que têm essa característica. Dedicamos um encontro inteiro a falar da ansiedade e da angústia, falamos da insatisfação e do apego, falamos da irritação e da inveja, falamos da frustração e do medo, falamos também da vergonha e da culpa. Para cada um dessas duplas, né, tem um vídeo disponível no nosso canal no YouTube, né, na lista que fala justamente do princípio da libertação. E o que nós vamos fazer hoje, então, abordando primeiramente a questão da dor, é de alguma forma um resumo, um fechamento desse conjunto de questões, então, que podem atrapalhar a gente. Toda vez que a gente encontra ou sente uma emoção desse tipo que nós abordamos nos encontros anteriores, né, de alguma forma isso gera dor emocional na gente. E a dor, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma dor sadia, né? Aquela que de fato nos faz bem, aquela que, conforme diz o ditado, né? Se não me mata, me fortalece. Mas tem também a dor patológica, que é quando a gente não consegue lidar com ela. E mais, existe a situação intermediária, né? Existe a situação da ambiguidade, quando nós sequer sabemos se nós estamos numa situação ou na outra. A dor sadia é, de fato, um processo, né, que acontece a partir do momento que nós temos, por exemplo, uma perda. Podemos perder um objeto porque nos foi furtado, porque ele quebrou, ou uma pessoa, né, porque a gente se separou, porque ela se mudou de país, porque ela ficou doente, ou porque ela faleceu, né? Na verdade, não importa exatamente a situação, mas o fato é que a forma sadia de lidar com isso é usando a nossa característica de espiritualidade, né, de aceitação, vivenciar essa perda e depois, então, conseguir superá-la. Quando a reação à dor não passa por esse processo, e em vez de aceitar a perda, a gente acaba apelando para mecanismos que façam com que a gente evite sentir a dor, a gente acaba então criando um problema sério. Como é que a gente faz para evitar a dor? Nós podemos negar a existência dela, nós podemos apelar para substâncias químicas, né, para anular esse sentimento, nós podemos fugir fisicamente,
Mas, em geral, o que acontece, né, quando a gente apela para essas estratégias é que, na verdade, a única coisa que a gente consegue é que, mais na frente, essa dor volta amplificada, intensificada. A situação intermediária é quando a gente não tem exatamente o conhecimento dessa situação. Nessa lâmina aqui, nós estamos ilustrando a ideia, né, de que a dor, não importa por que você sente ela, né, muitas vezes a gente acha que está sentindo dor, né, então estou dolorido, estou num estado de dor. Mas, de fato, devemos encarar a dor como um processo, né? A dor não é algo que aparece de repente e desaparece de repente da mesma forma como apareceu. A dor, né, de fato, para que a gente possa lidar com ela de forma saudável, né, ela tem que passar por um processo, né, de primeiramente a gente aceitar que ela existe, né? Temos que, por algum tempo, vivenciar essa dor. Depois, nós reconciliarmos com a vida, né, no sentido de que devemos compreender que essa dor faz parte da vida e, então, a partir do momento que a gente se reconcilia, nós conseguimos levar a nossa vida para frente. Talvez o exemplo mais fácil de entender isso é o caso do luto, né? Caso, né, é um processo, todo mundo que já perdeu um ente querido sabe que não é instantâneo, nem o processo de início, nem o de término, e que precisa ser trabalhado. Outra questão que é importante sobre a dor, né? Existem muitos mitos, né? Ou afirmações, entre aspas, populares que não são necessariamente verdadeiras ou não são necessariamente bons conselhos. Por exemplo, aquela história de seja forte, você vai aguentar, não importa o que aconteça, pode te levar a uma situação onde você não aguente. E aí então você acabar caindo na dor patológica. Outra afirmação popular diz que o tempo cura todas as feridas. O tempo pode ajudar, mas ele sozinho não cura, né? A passagem do tempo apenas não transforma a dor. O que transforma a dor é o nosso processo de entender o que está acontecendo e trabalhar isso internamente. Senão, todo mundo que tem esse problema, depois de algum tempo, estaria livre. Se o tempo curasse todas as feridas, não existiriam pessoas com problema de dor, que nós chamamos aqui de patológica. Outra estratégia comum é a substituição das perdas. É uma estratégia, na verdade, de fuga desse processo, né? Se você perder um objeto, bati o carro, né? Comprar um carro zero agora, né? Ou então assim, perdi meu cachorro, foi embora, meu gato fugiu, vou comprar outro. Tem gente que faz pior, né? Perdeu um filho, então vamos fazer outro ou vamos adotar outro imediatamente, como forma de substituir essa perda. Na verdade, não se permitindo trabalhar a perda. É equivalente a essa estratégia de, olha, estou tão cheio de problemas que eu preciso me distrair. Pode ser por algum tempo, né? Mas como estratégia de longo prazo, não funciona. E nós sempre nos fazemos a pergunta, né? Quando a gente tem uma dificuldade, como é que a gente faz para se livrar dela, né? E no caso da dor, não existe uma receita universal, né? Não existe um processo que nós possamos descrever que sirva para todo mundo. Porque a maneira como cada um de nós sente cada uma dessas dores que a gente vivencia é própria, é única, é individual e ainda muitas vezes acaba sendo reforçada por
outras emoções que a gente já viveu no nosso passado e que não foram processadas completamente. A única dica que a gente pode dar, né, é que a dor não é para ser reprimida, né? Se a gente sente dor, ela precisa ser liberada, ela precisa ser verbalizada, ela precisa estar consciente e a partir daí, então, nós podemos entender que através da aceitação e do exercício da perseverança, né, que é uma das nossas virtudes, a gente vai conseguir em algum momento chegar ao processo de compreender a dor e trabalhar ela. O tempo que isso vai levar também varia de pessoa para pessoa e varia conforme o tipo de dor. De repente, tem dores que você pode superar em questão de horas. Por exemplo, se te levar o teu moideiro, né? Hoje em dia você não deve estar muito preocupado com isso, mas tem outros que podem levar anos. Então fica aí essa questão da descrição da dor. O que é importante a gente deixar como alerta, né, é que a partir do momento que nós vivenciamos essas emoções negativas que nós descrevemos e que nós geram esse tipo de dor, existem dois caminhos. É o que nós chamamos de libertação, é o nome do nosso princípio, e que descrevemos, né, para alguns tipos de sentimentos, estratégias específicas, para a gente aliviar essa carga. É um caminho, é o caminho saudável, né? É o caminho que a gente quer se libertar, né, dessas questões negativas para poder tocar a vida da melhor forma possível. Mas, infelizmente, existe o reverso desse caminho, que é quando as emoções negativas, em vez de nos libertar, nos levam para a prisão, né, que cientificamente é chamada de depressão. A depressão nada mais é do que quando a gente vira, de alguma forma, prisioneiro desses sentimentos de dor. De fato, a depressão é um conceito, né, científico bastante difícil de explicar e sobre o qual também existem muitos mitos. É comum a gente ouvir as pessoas falarem: estou deprê, hoje não estou legal. Isso pode ser um sentimento que a gente considere normal se ele dura algumas horas ou alguns poucos dias. Mas quando essa situação perdura por bastante tempo, então ela de fato deve ser encarada como uma doença. E isso é um problema porque, em primeiro lugar, né, a Organização Mundial da Saúde diz que 1/5, né, das pessoas que vivem no planeta, em algum momento da sua vida, vão passar por um episódio de depressão. Isto é, a probabilidade de que isso aconteça com a gente não é desprezível. E de fato, então, a depressão se torna patológica, se torna uma doença, e a gente precisava entender como fazer para identificar que isso está acontecendo, seja na gente, seja em pessoas próximas da gente. Então tem aqui algumas afirmações comuns que a gente escuta, né, que podem ser interpretadas de alguma forma como sintomas desse processo. A pessoa muitas vezes tende a se isolar, né, diz que não quer ver ninguém, porque não está bem nem sozinha, nem com os outros. Mas ao mesmo tempo a pessoa sente uma necessidade contínua de se sentir amada, né? O que de alguma forma é uma contradição. Outra
forma de expressão dessa depressão, a pessoa manifestar que não tem vontade de fazer nada. E quando não faz nada, ao mesmo tempo a pessoa se sente culpada porque está abandonando suas atividades e ao mesmo tempo tem uma sensação de ser vítima de tudo que está acontecendo. Outro sintoma da depressão é a afirmação, a pessoa dizer que não sabe para que está viva. É claro que tudo isso às vezes é dito de forma irônica, sarcástica, como piada. E em alguns casos, quem conhece isso pode usar até como forma de tentar arrancar alguma coisa dos outros, né? Como uma forma de manipulação. Mas, ainda assim, a gente precisa conseguir enxergar, né, os pensamentos, né, de quem está num processo depressivo. Né, geralmente tem algumas características que são bastante comuns a todos. Né? Por exemplo, esses que estão listados aqui são alguns exemplos. Né? Em geral, a pessoa acaba desenvolvendo um conjunto de conceitos predefinidos, né? Preconceitos, do tipo assim, olha, não tem flexibilidade para administrar situações, ou é tudo de um jeito ou nada, né? A pessoa generaliza todas as situações de forma compulsiva, se fixa nos aspectos negativos, né, de tudo que possa estar analisando que vem acontecer ou planejando fazer, e acaba também desenvolvendo um forte egocentrismo. Entretanto, né, apesar desses pensamentos, né, de alguma forma a gente conseguir identificar, fazer o diagnóstico da depressão é uma coisa bastante difícil. Né? A depressão não tem uma única forma de se manifestar e até para os médicos é um desafio, né? Ao ponto que existe o manual, né, de doenças mentais, né, da Sociedade Americana de Psiquiatria, conhecido pela sigla DSM, né, o 5 aí, porque a versão atual é a 5ª versão, e nós temos aí na lâmina as características descritas no manual para o diagnóstico daquilo que os médicos chamam da depressão maior, aquela que é a forma, digamos, mais grave de depressão que a gente possa encontrar. Então, só para a gente ter uma ideia como que eles fazem, né? O DSM diz que, em primeiro lugar, é obrigatório verificar que a pessoa tenha o humor deprimido ou a perda do interesse e do prazer na maior parte do dia, na sequência aí quase todos os dias, durante um período de pelo menos 2 semanas. Então, essa é uma característica obrigatória, né? Ficar triste alguns dias não é suficiente. E se não tiver essa característica, então também não é depressão. Mas além dessa questão do humor deprimido, da lista abaixo que tem mais 8 características aí que precisam ser analisadas no comportamento das pessoas, diz que tem que estar presentes pelo menos mais 4, né? Metade desses 8. E que são bastante variados, né? Vão desde a redução ou aumento do apetite, ao ponto de ter redução ou ganho de peso ao longo de um mês. Alterações significativas de sono, né? A pessoa passa a dormir muito mais ou muito menos. Baixa autoestima, agitação psicomotora, né? A pessoa não fica quieta. A ideação suicida, né? Pensamentos constantes sobre a morte. A dificuldade de se concentrar e mais algumas, né? Então, se dessas 8 tem que ser pelo menos 4, né? A quantidade de combinações que podem levar mesmo ao diagnóstico
dessa única forma de depressão que nós estamos detalhando aqui é bastante grande. Se a gente for considerar todas as outras, então, nós vamos aqui acabar numa aula de medicina, que não é o nosso caso. Esse caso serve aqui apenas para ilustrar como que os médicos trabalham. O grande problema, né, quando a gente está em depressão ou temos uma pessoa com depressão, que a saída dessa situação, em geral, é muito difícil. Nós podemos, com o nosso comportamento ao lado de uma pessoa dessas, eventualmente fazer alguma coisa para ajudar, não sendo super protetores, não consolando com palavras, né, do tipo, ó, vai passar, né? Mas o mais importante é entender que, de fato, isso é uma doença e que a gente precisa, nesse caso, de apoio profissional, né, de apoio da medicina. E essa é uma questão que, para a grande maioria da população, ainda não está clara, né, ao ponto que temos aí à esquerda um recorte de uma notícia publicada pela Agência Brasil, ano e meio, quase 2 anos, com uma estatística dizendo que, em média, os brasileiros levam um pouco mais de 3 anos para tomar a decisão de procurar ajuda para a depressão. Que, obviamente, é um tempo muito longo e que acaba gerando, então, um período de sofrimento muito longo, tanto para quem está passando por esse quadro, como para as pessoas que convivem com essa pessoa doente. Vamos completar esse tema com uma reflexão do Eckhart Tolle, que também de alguma forma resume o conjunto, né, de todos os problemas aí que a gente analisou sob esse nome aí de libertação, e que é bastante ilustrativa. Diz assim: toda negatividade é causada por um acúmulo de tempo psicológico e negação do presente. Isto é, todas essas questões negativas, né, que podem levar a gente à dor ou até mesmo à depressão, tem como base uma confusão na forma de lidar com o tempo, né, usando o tempo mental, né, o tempo psicológico e não o tempo real. Diz ele assim: a inquietação, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas as formas de medo são causados por excesso de futuro e presença insuficiente. O que significa isso? Qualquer um desses sentimentos, estresse, preocupação, ansiedade, medos, que nós já descrevemos, né, tem em comum o fato de que nós psicologicamente estamos fantasiando ou imaginando algo que só será realidade no futuro e vira um problema quando esse futuro se torna excessivo, ao ponto de fazer com que a gente não viva o presente, que é o que ele chama então de presença insuficiente. E vice-versa. Existe um segundo conjunto de sentimentos que ele relaciona na segunda parte, como a culpa, o arrependimento, os ressentimentos, a tristeza, a amargura, todas as formas de não perdão, diz ele, são causadas por excesso de passado. Isto é, são sentimentos derivados de alguma coisa que nós já vivenciamos e que continua reverberando no nosso tempo psicológico ou mental, mas que de fato já passaram e
por estarem presentes ainda, nos impedem então de viver de forma saudável o momento presente.